Bom, então hoje a gente acaba o nosso primeiro módulo com essa aula sobre o conceito espírito de vida e desenvolvimento da inteligência e do instinto. Hoje ainda a gente não vai ver a trajetória do princípio inteligente, mas a gente vai ver qual a posição espírita no conceito de vida. A gente, como de costume, nós vamos fazer um paralelo com a ciência. Eu trouxe aqui alguns conceitos bioquímicos sobre a vida que a gente vai comparar com os conceitos de Allan Kardec. Bom, então para a gente começar, acompanhando o pensamento de Kardec, quais são as condições biológicas estabelecidas pelas ciências acadêmicas para que um ser possa ser considerado como vivo? O que nos diferencia, por exemplo, de um mineral, de um cristal, de uma pedra e etc. Tem um quadro aqui que eu fiz um resumo. Em primeiro lugar, o ser humano ele é formado por uma composição química complexa. No corpo ele possui vários elementos que, como a gente já viu em aula passada, é resultado da explosão das estrelas. Então, todos esses elementos que nós contemos no nosso corpo, que são, aliás, são altamente complexos, é resultado de explosões no espaço, organicamente falando. Nós nos organizamos de forma celular. Segundo o próprio Allan Kardec, e depois André Luiz, no livro, pelo menos no livro Evolução em Dois Mundos, o perispírito ele é um corpo feito por células também. Então, no nosso processo encarnatório, cada célula do perispírito é ligada a uma nova célula do corpo físico que vai se multiplicando. Então, o comando reencarnatório é do perispírito, que é um corpo celular. E esse corpo celular incide diretamente no corpo físico, como a gente vai ver daqui a pouco, através de um corpo que nós convencionamos chamar de duplo etérico. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele chama o duplo etérico de agente vital. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, nós temos material genético, ou seja, nós herdamos as características dos nossos parentes através da genética e modificamos essa genética por fatores tanto ambientais como culturais e também mentais para o futuro. Então nós somos portadores, nós seres vivos, inclusive as plantas e os animais, principalmente o homem, temos um material genético. Nós buscamos e sintetizamos energia. Ou seja, nós precisamos de energia para viver. De que forma? Respirando, por exemplo. Respiração é uma forma de adquirir energia. A nutrição é uma forma de adquirir energia. Então, os seres vivos, quer busquem essa energia do ambiente, ou quer que eles produzam por si mesmos, são chamados seres autótrofos, nós precisamos de energia para viver. A gente precisa sintetizar isso dentro de nós. Essa síntese da energia que a gente capta do meio ambiente se chama metabolismo, que cada um vai ter de uma forma mais morosa ou mais acelerada de acordo com as suas características genéticas e também de acordo com as provas que o espírito tem que suportar. Nós temos capacidade de responder aos estímulos externos, como seres vivos. Isso já começa nas plantas, um fenômeno chamado irritabilidade ou fototropismo, a planta buscando a luz para fazer a fotossíntese. No ser humano, essa irritabilidade, esse tropismo, ele se transformou através dos milhões de anos daquela conversa que a gente teve na aula passada, ele se transformou em sensibilidade. E dessa sensibilidade no reino animal,
começou então a era das emoções no nosso reino humano, reino por assim dizer, né? Então nós temos a capacidade de responder a esses estímulos que vêm do ambiente, e isso não somente falando em termos biológicos, em termos psicológicos principalmente. Cada um tem uma forma de reagir a determinada ocasião, e cada um tem sua forma de reagir dentro de processos psíquicos que acontecem dentro de si mesmos, né? Daí, por exemplo, fenômenos como a depressão, a vontade de suicídio, ou o conformismo, a resignação e tantas outras assim. São formas de responder a esses estímulos que vêm do meio. Isso é capacidade dos seres vivos. Nós também nós nascemos, logicamente, ou renascemos, de acordo com a teoria espírita. A gente cresce, a gente se reproduz e a gente acaba morrendo. Não é morrendo mesmo, não é desencarnando não. Porque uma coisa é a morte, a outra coisa é a desencarnação. Em hora apropriada a gente vai ver a diferença. Então o ser humano tem esses ciclos vitais, né, que é comum a todos, uns mais curtos, outros menos curtos, dependendo de sua prova ou expiação. E todos nós evoluímos, né? Basta ver na aula passada como a caixa craniana do homem, do ser humano, vem crescendo, vem aumentando de volume durante os milhões de anos. Então isso tudo é para que o cérebro tenha mais capacidade de processamento e a gente possa dar mais vazão às nossas capacidades espirituais que nós trazemos do mundo espiritual, né? Então essa é basicamente, muito basicamente, uma ideia biológica do que é um ser vivo. São essas características e talvez outras que eu não tenha tido capacidade para elencar que caracterizam um ser humano. Mas Allan Kardec se apropriou de todos esses conceitos biológicos da época, que nem tanto avançado assim ainda era, e ele formulou uma teoria espiritual baseada nesses conhecimentos biológicos e químicos que se tinha na época, e era o que ele pôde fazer na época, logicamente. Na questão 61, uma daquelas que a gente combinou de ler, Kardec pergunta assim: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Aí eles respondem: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Essa expressão no Livro dos Espíritos parece de difícil compreensão, mas não é não. Esse termo animalizado significa que essa matéria que nós utilizamos como espíritos encarnados, e os animais e também as plantas, ela recebe uma parcela de energia vital, que alguns chamam de fluido vital, nós chamamos de energia vital, e Kardec chama de princípio vital no Livro dos Espíritos. Quando nós reencarnamos, e eu falo a nível de seres humanos, nós trazemos uma determinada carga energética que vai ser utilizada durante toda uma vida, que pode ser bem ou mal utilizada por nós. André Luiz fala inclusive do suicídio inconsciente, que é nós usarmos essa carga de energia vital que nós trazemos para abusos contra o nosso corpo. Mas essa já é uma questão que a gente vai abordar mais para o final do nosso curso. Então, essa matéria animalizada, ela só consegue o ser, e Allan Kardec deixa isso muito claro no livro A Gênese, quando ele fala do princípio vital, porque existe um corpo que nós chamamos de duplo etérico, a gente vai ver como Kardec abordou isso, que faz essa ponte da energia entre o perispírito, que é o corpo sustentador energeticamente do espírito, e o corpo físico, que é o efeito desse processo que nós chamamos de reencarnação, né? Então, quando Kardec diz que a energia está animalizada, que os corpos orgânicos estão animalizados, ele quer dizer que nós
possuímos uma determinada carga de energia vital que vai nos sustentar durante toda a vida. Allan Kardec faz uma comparação muito interessante no livro A Gênese. Nós pegamos uma pilha, que na época de Kardec ele usou esse exemplo porque não existiam pilhas recarregáveis como existem hoje. Então ele deu o exemplo das pilhas, que elas têm uma determinada carga energética que em um determinado momento elas não podem mais ser reutilizadas. E é o que acontece com o nosso corpo físico. A gente recebe essa carga energética por determinados anos e depois que se esgota, acontece o fenômeno que nós chamamos de morte. Que a morte é o esgotamento dos órgãos. Desencarnação é uma coisa e morte é outra. Na morte é esse esgotamento. É como se fosse uma pilha que não pode ser mais recarregada e que precisa ser disposta na natureza novamente. Então é um exemplo muito feliz que Allan Kardec deu no livro A Gênese. Dentre essas questões das 60 e 67, eu acho, a meu ver, que o Livro dos Espíritos fica um pouco confuso, porque Allan Kardec usa muitas palavras que parecem sinônimos, mas que representam ações diferentes. Eu consegui anotar 3 dessas palavras que têm um sentido muito parecido, mas que dentro desses limites das questões 60 e 67, elas têm um sentido diferente. Primeiro, o princípio ou energia vital é a própria energia contida no duplo etérico, que nós recebemos quando nós reencarnamos. Isso durante o processo reencarnatório, esse corpo também vai sendo formado e agrupado célula a célula com o corpo físico. Então, princípio ou energia vital é sinônimo de energia vital, que a gente fala. Agente vital não é a mesma coisa que o princípio vital no Livro dos Espíritos. O próprio nome já diz, agente é aquele que age. Por exemplo, um agente da Polícia Federal é aquele que age em nome da Polícia Federal. Ele é a Polícia Federal, mas ele é apenas um agente da polícia. Então, esse agente vital é a mesma coisa que na literatura esotérica chama-se de duplo etérico. Essa reserva energética, que inclusive o espírito André Luiz mostrou de uma forma muito didática como ele se comporta diante do corpo físico. Ele usou um exemplo durante o desdobramento. Por exemplo, o Castro, que era um médium já de certa forma adestrado em reunião mediúnica, ele saía do corpo com muita facilidade, mas às vezes ele não deixava esse duplo etérico durante o desdobramento. Ele ficava assim como que gigantesco, com quase 2,5 metros, segundo André Luiz, porque esse duplo etérico ele é disforme. Ele não é uma matéria, ele não é ovalado assim perfeitamente como os desenhos mostram, não. Muitas vezes ele é disforme. Isso é um foco de energia que nós temos ligado ao perispírito. Então, para que ele pudesse pensar como desdobrado e pudesse se locomover com mais facilidade, era necessário que os mentores dessem passe nele para que o duplo etérico dele fosse sugado pelo corpo e ele pudesse andar normalmente no mundo espiritual sem aquele peso. Era como se fosse um escafandro. Antigamente tinha aqueles trajes de mergulhador que pesavam mais de 100 quilos. É uma metáfora que Kardec usa também no Livro dos Médiuns, para expressar o quanto é difícil o espírito se locomover com esse corpo de energia pesada no mundo espiritual. Aqui, quando a gente está no estado de vigília, é imperceptível, porque esse corpo físico ele é muito mais denso do que o duplo etérico. Mas quando a gente se desdobra durante o sono, ele se torna um corpo indesejável
as atividades que a gente precisa realizar durante o sono, né? Então, André Luiz mostra isso de uma forma muito legal. E por fim, a vitalidade, que é a união do princípio vital, ou a energia vital, que é vertida através do agente vital, que é o duplo etérico, que em contato com as células do corpo físico animalizam, ou seja, tornam-nas orgânicas. Então, isso se chama vitalidade. É a diferença entre o princípio, a energia vital, agente vital e vitalidade. Então, para que se torne mais fácil a leitura, sempre quando vocês verem essas três questões, na 6067 de O Livro dos Espíritos, elas têm significados parecidos, porém com funções diferentes no Livro dos Espíritos, tá? Tanto que Kardec pergunta na questão 65 o seguinte: o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Vou repetir, é uma pergunta, né? O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Eles respondem: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Né? Ou seja, é a nossa ponte. Existe um fenômeno que, quando a gente estudar a reencarnação, e está muito perto da gente estudar, se chama moratória. Ou seja, é quando o espírito fica uma quantidade de tempo além do que estava programado para a reencarnação atual. Porque é uma pessoa muito útil para a sociedade, ou muito útil para a família dele, ou ele precisa acabar uma tarefa que ele tem méritos para isso, não precisa deixar para uma nova encarnação, ele recebe uma cota extra de energia, que é como se fosse uma transfusão de sangue ou de plasma. Existe uma transfusão energética no mundo espiritual, que é uma transfusão de energia vital. Então essa energia, ela de certa forma tem o poder de rejuvenescer essas células para que dê um tempo de vida útil para o encarnado durante mais algum tempo. Isso acontece muito em uma pessoa que está assim, vamos dizer, praticamente morrendo, falecendo no hospital. Aí alguém vai lá e dá um passe longitudinal nela, e ela recobre as energias, e a família fica feliz da vida, pensando que a pessoa vai morrer, daqui a umas 2 ou 3 horas ela falece. Por que muitas vezes os espíritos intuem alguém para dar um passe desse tipo? Para que a família possa se desapegar naquele processo desencarnatório que está sendo complexo por causa do apego dos familiares. Então eles dão aquela injeção de energia momentânea no futuro desencarnante, ele recobre as energias, a família desapega um pouco, e aí que os bons espíritos podem começar o processo desencarnatório. Essa é uma forma de reabastecer o corpo físico com uma utilidade terapêutica. Existem cargas energéticas, como segundo informações do Rod Chico Xavier, que podem durar décadas. Quando o espírito é muito útil para a sociedade, ele pode viver além do que estava programado, se ele tem mérito, né, e tem disciplina para tanto. Então, a gente vê nitidamente que essa carga de energia vital, ela é variável. Ela pode ser tanto diminuída mais rapidamente, como ela pode ser gasta de forma mais lenta, e aí nós temos uma qualidade de vida melhor, portanto conseguimos viver mais no corpo físico, ou ela pode ser aumentada em alguns casos excepcionais, quando envolve um bem maior para a sociedade. Aí a gente já viu, a morte é a perda dessa vitalidade, ou seja, já não há mais condições desse corpo, o duplo etérico, incidir diretamente sobre as células, que por uma questão energética, eletromagnética, vão se afastando, e o processo de desencarnação fica iminente. Geralmente,
a desencarnação se dá, e a gente vai estudar isso com mais profundidade, depois de 48 horas que o desencarnado morre. Né? A morte é o esgotamento dos órgãos. E a desencarnação é o esgotamento da energia vital. Né? A gente vai estudar isso com muito mais informações depois. Então, dentro dessa tendência que Kardec utilizou, ele construiu um conceito de inteligência muito interessante. Porque uma das coisas mais difíceis de nós definirmos é a inteligência. Né? Tem pelo menos 3 grandes teorias sobre a inteligência atualmente. A primeira é a teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, né, que ele fala pelo menos de 7 ou 8 tipos básicos de inteligência que o ser humano possui, né, capacidades, talentos que o ser humano possui. Existe uma outra teoria chamada inteligência emocional, que liga completamente os órgãos cerebrais à questão dos sentimentos e emoções do ser humano. Existe uma terceira teoria, que é inclusive de Augusto Cury, uma mente fascinante aquela, que se chama inteligência multifocal, na qual ele defende que em várias partes do processo de formação do pensamento, ele se processa de forma inconsciente. Né? E ele tem todo um sustentáculo teórico, essa teoria multifocal. Por que multifocal? Porque o pensamento ele tem várias fases de desenvolvimento e só nas últimas fases é que o livre-arbítrio participa. Né? Então, para a gente ver como é difícil a gente conceituar o termo inteligência. Porque Kardec insistiu com os espíritos em várias questões do Livro dos Espíritos e eles não responderam com satisfatoriedade o que é realmente inteligência. Né? Kardec, inclusive, chegou a perguntar, mas a inteligência é o próprio espírito? E os espíritos responderam, não, é apenas um dos atributos do espírito. Ou seja, o espírito é algo mais sutil, é algo mais valoroso ainda do que a própria inteligência. Então, que coisa assombrosa é essa que é o espírito, que é esse princípio inteligente. Né? Mas Kardec, de uma forma magistral, na nota da questão 71, ele diz o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade de cada um, assim como os meios de se estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Né? Agora, Kardec é taxativo. A inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos, não a todos. Né? Até porque os animais, eles não têm consciência de individualidade como nós temos. Eles não têm um senso ético, moral. Eles não sabem discernir, por exemplo, o que é o bem do mal. Eles têm emoções que são já ensaios para futuras reencarnações como humanos, mas eles não têm um sensor ético capaz de avaliar o que é o bem e o mal. Então Kardec foi muito profundo, porque quando a gente for estudar a evolução do princípio inteligente, a gente vai ter que ver toda essa parte de que André Luiz chama inteligência fragmentária. Porque a inteligência do ser humano é contínua. Ou seja, nós somos capazes de fazer operações altamente complexas com a nossa inteligência, com resultados que muitas vezes são variáveis. Agora o animal não. Essa é a diferença. Né? E aí vem a questão do instinto. Né? Nós, por exemplo, temos instintos básicos. Por exemplo, se nós não comemos,
nós temos fome. Se nós como podemos dizer, se nós não mantemos relações sexuais, nós temos desejos, né? E assim sucessivamente, porque tudo isso faz parte de um instinto que o Livro dos Espíritos chama de instinto de conservação, que isso vem sendo elaborado através dos milhões de anos nos vários reinos que nós vivemos. Então, nesse ponto, nós somos idênticos aos animais, não somente nesse ponto, mas principalmente nesse ponto biológico das nossas necessidades básicas, que elas são instintivas. Por exemplo, uma outra forma de abordar o instinto de forma biológica, nós temos processos que são automáticos, tipo, ninguém pensa para digerir o que come, ninguém em sã consciência, ninguém pensa para respirar, porque todos nós estamos respirando agora, mas a gente não fica pensando, a gente não tem, isso não é um processo intelectual, respirar ou fazer a digestão daquilo que nós comemos, né? Mas nós pensamos para fazer determinadas atividades. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele foi elaborado através dos milhões de anos, justamente para nos dar essa liberdade de ação. Aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, a gente vai estudar em outras oportunidades. Então, isso tudo vem sendo elaborado durante os milênios, ou os milhões de anos, né? E aí Kardec faz a seguinte pergunta: o instinto independe da inteligência? E eles respondem: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala da evolução das classes de seres vivos, ele fala que o primeiro sentido do ser vivo a ser desenvolvido foi o tato. Foi o primeiro a ser desenvolvido. O primeiro contato com o meio externo foi através do tato, né? E isso tudo gerou o que a gente chama de automatismo, que por sua vez é gerar esses instintos que nós acabamos de exemplificar, que nós seres humanos geraram as emoções. A gente ainda confunde muito emoção com sentimento, porque uma coisa é eu querer sentir alguma coisa, é eu querer sentir, por exemplo, ódio, eu escolher entre o bem e o mal, e etc. Isso tudo são patrocinados por sentimentos que dependem do livre-arbítrio. Agora, a gente não pensa para ficar com raiva, é um mecanismo automático em determinadas situações na vida. A gente não pensa, por exemplo, para ficar com medo, porque o medo é algo automático, ninguém pensa, agora eu vou ficar com medo disso. Não? A própria alegria, ou você sente ou você não sente alegria, mesma coisa é tristeza. Então essas emoções básicas, medo, a raiva, a alegria, a tristeza, elas foram um desenvolvimento natural desses instintos de quando nós éramos um princípio inteligente. Então, provavelmente é sobre isso que Kardec queria dizer, que esse instinto se transformou em emoções que um dia se transformarão em intuições da vida superior, né? Uma faculdade das mais sutis para o futuro do ser humano é o desenvolvimento da intuição, né? Que é uma decorrência do instinto. Tudo começou através do automatismo. Existe uma fronteira entre instinto e inteligência? A gente pode estabelecer uma fronteira para isso? Os espíritos respondem: pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa a outra? Eles respondem que não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Ou seja,
O próprio Augusto Cury, né, o criador da inteligência multifocal, ele diz: não haja nos primeiros impulsos durante os primeiros 30 segundos que você tem uma reação. Porque geralmente é algo que não passa pela inteligência, né? E a gente, como eu acabei de dizer, ainda confunde muito emoções com sentimentos. Sentimentos, livre-arbítrio; emoções, automatismo. É uma capacidade de responder aos estímulos do meio externo, como os animais possuem e, de certa forma, as plantas também, né? O Livro dos Espíritos, no século XIX, já traz todo um conhecimento que está sendo debatido hoje nas melhores universidades do planeta, né? Somente no século XX, o Livro dos Espíritos já trazia esse debate no meio do século XIX. Então, para a gente terminar, instinto e emoção é aquilo que a gente já tinha falado. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais, ou seja, é certo dizer que quanto mais capacidade racional eu tenho, menos instinto eu vou possuir? E os Espíritos respondem: não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem, ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão, nunca se transvia. Não? É aquele grande desafio que todos os espíritos superiores pregam para nós, principalmente Hermâncio de Foix, Joana de Ângeles e Hamed, que batem insistentemente nessa tecla. Não traiam as suas próprias emoções, não tentem esconder o que estão sentindo, não tentem fabricar sentimentos que vocês não estão preparados ainda para conviver com eles, ou não tentem esconder dos outros aquilo que vocês estão sentindo, né? É justamente isso que o Livro dos Espíritos quis nos dizer com a questão 75, ou seja, é a capacidade que nós temos de nos autoanalisar. Voltamos à questão da reforma íntima. Toda a questão do Livro dos Espíritos desemboca nesse assunto: autoconhecimento e reforma íntima. Mesmo as questões dessa primeira parte, que falam sobre Deus, o Espírito, a matéria, a criação, elas sempre têm um fundo ético. Todo o Livro dos Espíritos sempre tem um fundo muito ético, né? Então, qual é a mensagem final através dessa questão 75? Temos que aprender a conhecer os sentimentos e identificá-los dentro de nós. Temos que aprender a lidar com essas emoções que ainda nós não conseguimos controlar, né? Nos livros mais antigos, por exemplo, como Bhagavad Gita, eles usam: pôr a biga na frente do cavaleiro. Que seja a biga, é o nosso instinto, né? O que é o cavaleiro? O livre-arbítrio, né? Ou seja, a capacidade que nós temos de controlar o nosso carro, controlar o nosso cavalo, controlar o nosso livre-arbítrio, né? E isso tudo nós levamos milhões de anos para chegar onde nós estamos. E dentro desses milhões de anos, segundo o Espírito Joana de Ângeles, somente há 10 mil anos atrás que o homem adquiriu consciência do bem e do mal. Desses milhões de anos, nós viemos evoluindo como antropóides, como seres humanos. Somente há 10 mil anos atrás é que a gente adquiriu a ideia, o senso ético do bem e do mal. Senso esse que a gente vai desenvolver para o infinito, né? Cada vez mais consciente e lúcido em próximas vidas, e sempre voltado para essa questão da aquisição da intuição e desse fenômeno universal chamado amor. Então a primeira parte era essa, e agora eu estou à disposição de vocês.